capítulo que o que é fato histórico. Cite um fato histórico específico na sua cidade. Pandemia e incêndio no Museu Nacional. Exatamente, 2 fatos históricos extremamente importantes que aconteceram no Rio de Janeiro. A pandemia, que aconteceu em 2020, né? E que se prolongou até os dias atuais. E o incêndio no Museu Nacional. Gente, ali no Museu Nacional tinham coisas extremamente importantes para o nosso país, né? Não somente para o Rio de Janeiro, mas como o país inteiro. Por exemplo, como o crânio de Luzia. A gente vai estudar nosso próximo capítulo de história, que vai falar sobre a evolução das espécies. Vocês vão ver o como aquele crânio foi importante para a gente saber que vieram 2 populações diferentes para o território americano. Então, assim, a perda, né, daquele crânio para a história é uma perda pontual. Pode falar. Tia, o crânio ele não foi perdido, não. Ele conseguiu sobreviver ao incêndio. Não, o crânio foi perdido. Só que conseguiram deixar alguns vestígios do crânio. Ele está tentando ser reconstruído, tá? Está tentando fazer a reconstrução desse crânio. Foi encontrado pequenos pedaços, vestígios. Tem que ser feita toda a reconstrução. Mas o crânio em si é um fato extremamente importante e que foi perdido durante esse período do incêndio. Tá bom? Não somente o crânio, como vários outros documentos importantes. Ok? Número 2. Que evidências um historiador do futuro poderá encontrar sobre a época atual? Liste 5 evidências. Materiais, vamos lá. Álcool gel, máscara, caixões lacrados. Exato, álcool em gel, máscara. Lendas cantigas. Tá, aí é material. A gente está falando de material. Vamos lá, material. Fala pra mim o que vocês colocaram em material. Gel, máscara, caixões lacrados. Vacina. Muito bem. Objetos em geral encontrados. E material? Lendas cantigas. Receitas. Muito bem, receitas faladas. Às vezes a minha avó me ensinou a fazer receita de bolo. Ela não escreveu pra mim, mas ela foi me falando e eu aprendi. Uma cândida de roda, né? Quantas vezes a gente brincou de roda? Quantas vezes aquilo foi passado de geração em geração e não teve nada escrito? Uma parlenda. Então, assim, isso tudo são fontes imateriais, ok? Número 3. Você já ouviu o mesmo fato ser narrado ou descrito de formas diferentes? Por que isso acontece? Tente se lembrar de uma história assim e registre. Fala. Tia, eu botei sim, pois cada um fala e pensa diferente. E um exemplo foi algumas frases numa brincadeira do telefone sem fio. Exatamente, cada uma tem uma visão. A gente tem que aprender. A história é extremamente importante por isso, porque ela nos leva a refletir sobre a importância das outras civilizações, das culturas diferentes. Quer banheiro? Pode ir. Das culturas diferentes. E aí, nesse processo, a gente aprende a respeitar as diferentes culturas. Fala. Tem só na atividade suplementar, tá? 72 até 75. E também o 5 do livro. E aí, vamos falar, por favor, agora, na número 3, você já ouviu o mesmo fato ser narrado e descrito de modos diferentes? Por que isso acontece? Por que os fatos eles são narrados e são descritos de forma diferente? Sim, cada pessoa tem uma percepção diferente. Cada pessoa tem uma percepção. Cada pessoa vai narrar um determinado fato de uma maneira. Ok? Página 11. Tem lá a canção e tem lá a revista. São 2 fontes, né? São fontes escritas, porque foi colocada a letra da canção e foi colocada a revista ilustrada. E aí vem assim, a número 1. Na época da publicação da revista, você acha que era mais fácil ou mais difícil ter acesso às informações sobre os fatos importantes? Era mais fácil ou era mais difícil, gente? Lá em Rio, olha o ano. Vamos ver o ano. Era mais difícil. 84. Mais difícil. Por quê? Porque na época era mais difícil receber a informação Por falta de tecnologia. Exato. A distância era muito grande, né? Principalmente
realmente que a maioria das respostas que chegavam eram via embarcações, imagina, falei para vocês, por exemplo, uma carta. Você tinha que escrever a carta, depois comprar um envelope, comprar o selo, levar até os correios. Aí essa carta vai fazer uma viagem. Quando a pessoa recebesse a carta, a pessoa tinha que abrir a carta, ler a carta, responder a carta e fazer o mesmo processo. Hoje, o que eu estou falando aqui com vocês, em questões de segundos, às vezes até ao vivo, que acontece muito, a gente está fazendo gravação ao vivo, imediatamente o cara está lá na França e vai estar recebendo a mesma informação de vocês, tá? Então isso é importante a gente saber. E aí vem assim, você acha que era mais fácil ou mais difícil? Vocês colocaram que era mais difícil. Por quê? Por que era mais difícil, gente? Porque Pode? Porque na época era mais difícil receber informação quanto da distância quanto da sociedade. Tia, Não porque tinha tecnologias. naquela época não tinha celular, não tinha Isso, telefone. não tinha tecnologia que nós temos hoje, celular, telefone móvel, né? Telefone fixo. A gente não tinha muito isso. E aí faz com que a distância seja o quê? Prolongada, tá? Então a falta de tecnologia deixava com que as informações fossem mais difíceis de ser recebidas. Número 2. O que a revista e a canção têm em comum? O que a revista está falando e o que a canção está falando? Elas falam o que elas têm ali em comum entre a revista e a canção. Bora, gente! Ambas são fontes escritas. Ambas são fontes escritas. Muito bem. E além disso, elas estão falando fala sobre o período de escravidão no Brasil. Exato. São fontes escritas e falam sobre a escravidão no Brasil. Número 3. É possível dizer qual foi a reação do governo do Ceará em relação à atitude de Francisco? Pode? Sim, foi segundo a revista, o governo impediu o tráfico de escravos. Exato. Segundo a revista, o governo impediu o tráfico de escravos. Então, ao analisar a revista, eu consigo tirar uma conclusão de que o governo fez algo para acabar com o tráfico de navio negreiro naquele local, ok? Número 4. Por meio da observação e da leitura dos textos, pode-se considerar que os autores os produziram com a intenção de elogiar a causa escravista, sim ou não? Não, porque foi uma crítica. Exato. Foi feita uma crítica, né? Página 14. Diferencie fato histórico de processo histórico e apresente um exemplo de cada um. O que é fato histórico, gente? É aquilo que aconteceu na história, que marcou o ano, marcou a história, marcou tudo. Que marcou a história. É um fato importante que marcou a história. Por exemplo, no ano de 2020 teve a pandemia. E o que é o processo histórico? É a história que conta Os fatos. São todos os processos, todas as histórias Que definem a história que está acontecendo. O fato que marcou a história, ok? Número 2. Você viu que existem diferentes tipos de tempo. Explique o que é tempo da natureza e o que é o tempo cronológico. Cite exemplos de cada um. O que é tempo da natureza? É o tempo, são os elementos da natureza. Exemplo. Sol e lua. Exato. Né? A passagem lá do dia para a noite. Dia e noite. As estações do ano. As fases da lua. Tudo isso é elemento da natureza. E elemento do tempo cronológico. É o tempo criado pelo homem. Exemplo. Calendário e relógio. Calendário, relógio, né? O tempo Segundo, minuto. Os minutos, os segundos, né? As estações do ano, presta atenção. De acordo com a divisão que foi feita pelo homem, que de tal dia até tal dia é primavera, de tal dia é verão. Isso tudo é tempo humano, ok? Lá na página 17. O tempo do historiador é o chamado tempo histórico. Defina e exemplifique esse tipo de tempo.
O que é, gente, o tempo do historiador? Como é que é dividido ou como é que é feita essa divisão da história? Idade pré-história, idade... para os meus ouvidos, que era a sala toda. História antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Muito bem. E a nossa história ela é contada a partir do nascimento de Cristo. E aí o nosso calendário é o calendário gregoriano, ok? Número 2. Para compreender o trabalho do historiador, é necessário entender os conceitos de continuidade e ruptura. Exemplifique esses conceitos e aponte o exemplo de continuidade histórica e o exemplo de ruptura. O que é continuidade e o que é ruptura? É a história que continua. Exemplo. A pandemia começou em 2020 e está continuando agora em 2020. Exatamente, arrasou. Ruptura. A pandemia do H1N1 acabou Acabou por quê? porque houve uma vacina. Muito bem. E aí um exemplo de ruptura para a história? Fim da escravidão também. Muito bem, arrasado. E aí, com base nos anos indicados, identifique qual século cada um pertence. Vou fazer novamente, porque eu não quero ninguém, absolutamente ninguém, errando isso no meu teste. Chamando, está ensinando isso desde o primeiro dia de aula. Tia, eu fiz uma folha. Impossível errar isso. Tia, eu fiz uma folha com isso, só que eu fiz em casa. Muito bem, vão treinando em casa para não errar. Letra A. 1822. Terminou com 00? Não. Risco os dois últimos números e somo mais. Que século é esse, Romanos? 19. 19 Romanos. X. Letra B. 639. Terminou com 00? Não. Risco. 6 mais 1. Vai ser O quê? Dá 7. 7 quer ver 1. Muito bem. Letra C. 1500. Termina com 00. Risco. E vou repetir da frente. Como é que é o 15? Arrasaram. Letra D. 1271. AC. AC é o que, gente? Anticristo. Risco. 12 mais 1. 13. Como é que é 13 em Romanos? X e 3 AC. Não posso esquecer. Ok? Vamos lá pra gente continuar. Página 18. A história é a ciência que Estuda os acontecimentos do passado da humanidade, utilizando-se dos vestígios que ela deixou. Então a letra correta da página 18 é C. Muito bem. Número 2. Leia as afirmações e assinale V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Dentre todas as fontes utilizadas pelo historiador, as mais importantes são as fontes escritas, pois elas registram a verdade. Verdadeiro ou falso? Por que é falso? Porque todas as fontes são importantes. Todas as fontes são importantes, não somente as escritas, mas todas as outras, ok? Letra B. Ao estudar o passado, o historiador utiliza o tempo histórico e também o cronológico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Além daí, a gente pode colocar também o tempo da natureza, tá? Letra C. De acordo com o calendário gregoriano, que é o nosso, a duração de um ano corresponde ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Por isso, disse que o calendário gregoriano é um calendário que mede a passagem do tempo da natureza. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra D. O Museu do Louvre, em Paris, exibe pinturas famosas como a Mona Lisa, a Gioconda, que eu falei com vocês.
estátuas feitas por povos que viveram há mais de 4.000 anos no território do atual Iraque e múmias do Antigo Egito. Essas peças são evidências materiais do passado, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Número 3. O estudo da história é uma forma de entender que a sociedade humana pode ter hábitos e crenças muito diferentes e que nenhum povo é superior aos outros. Explique essa ideia. O que a gente aprende em história? Aprendemos a história e a importância de todas as civilizações e todas ser respeitadas. Olha para mim. Os europeus, quando chegaram, por exemplo, na sociedade Inca, Maia, Azteca, eles se acharam, existe um argumento de etnocentrismo ou eurocentrismo. O que é eurocentrismo? É eu achar que a cultura europeia é mais importante do que as outras culturas. E aí eles começam a desvalorizar as outras culturas. Chega destruindo tudo. Por exemplo, quando os portugueses chegam no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi catequizar os nossos índios. Eles não respeitaram a cultura indígena, eles imporam a cultura deles. Então não houve respeito. Então por isso que é importante a gente estudar história, para que a gente possa compreender e respeitar todas as culturas, ok? Se eu perguntar lá na prova o que é eurocentrismo, o que vocês vão escrever para mim? Que é desrespeito às outras culturas? É eu achar que a cultura europeia é superior às outras, ok? Número 4. História como área do conhecimento possui hoje especificidades que definem, dentre as quais encontram-se características de letra de bola. Não se ater apenas aos fatos realizados por governantes e poderosos, mas também os eventos do cotidiano, como as próprias práticas sociais, que são importantes temas da história. Vocês fazem história a todo momento. A história não é feita só por grandes heróis, grandes governantes. A história é feita por cada um de nós. Nós estamos fazendo história nesse momento. E que a gente possa todo dia aprender um pouquinho mais. Tá bom? Muito obrigada. A número 5 vai ficar para casa. E a atividade suplementar, todinho, capítulo número 1. Que vai a partir da página 72 até a página 75. Dúvida, galera? Não. Muito bem. Obrigada, tá, amigo?